Uma das dúvidas mais frequentes no consultório é qual tipo de whey protein indicar para os nossos pacientes. Nós temos basicamente então whey protein que é concentrado, hidrolisado e isolado. Vale observar que o whey protein concentrado apresenta na sua composição proteínas, obviamente, mas também tem uma quantidade um pouquinho a mais de gorduras e de carboidratos. Por um outro lado, quando nós falamos no whey protein que é isolado, ele realmente apresenta na sua composição uma quantidade que é muito menor de carboidratos e de gorduras e basicamente uma quantidade um pouquinho maior de proteínas. Por um outro lado, o whey protein isolado também apresenta um outro benefício interessante. Como ele tem muito menos ou menos carboidrato, nós temos nessa composição menos lactose presente. E é por conta disso que pode ser uma indicação bem interessante para aquele paciente que apresenta intolerância à lactose ou até mesmo aquele paciente numa dieta bem mais restrita de carboidratos na sua composição. Mas é importante observar que nem sempre nós precisamos sempre indicar um whey protein isolado. Se eu tenho um paciente, de repente, que visa emagrecimento, que não tem uma intolerância à lactose, nós podemos tranquilamente pensar numa indicação de um whey protein que é concentrado. Além disso, vejam só que nós temos uma indicação bem interessante para esse paciente que tem intolerância à lactose para um whey protein que é isolado. Por um outro lado, nós também temos o whey protein que é hidrolisado, ou seja, ele é muito mais quebrado, muito mais já digerido. E é por conta disso que pacientes que apresentam alguma alteração numa questão digestiva, então paciente que apresenta um prejuízo no trato gastrointestinal, como uma má digestão ou também um paciente pós-bariátrica, pode ser interessante pensar numa prescrição de whey protein que é hidrolisado. Mas vejam bem, para cada tipo de paciente, nós temos uma indicação que é distinta. O whey protein, de maneira geral, apresenta uma excelente qualidade. Nós temos uma quantidade bem interessante de aminoácidos, mas não é só a quantidade, é também essa disponibilidade da proteína. Até porque aqui nós temos vários aminoácidos que, quando existe o processo de quebra, de hidrólise pelo nosso trato gastrointestinal, existe disponibilidade desses aminoácidos que são totalmente absorvidos e aproveitados. Então, todo tipo de whey tem uma boa qualidade, seja isolado, hidrolisado ou concentrado, ou até mesmo a mistura dos três, onde nós temos aqui um whey que seria 3W. No caso, então, para cada indivíduo nós temos uma indicação que vai ser muito distinta e é por isso que eu quero te falar um pouco mais sobre cada um deles de modo isolado. Então, aqui nós temos o Whey Dop 3W, onde nós temos essas três composições. O Whey Protein que é concentrado, hidrolisado e isolado. Nesse caso, nós temos uma excelente indicação para um paciente, de repente, que visa emagrecimento, um paciente que visa hipertrofia muscular, até porque aqui nós temos uma excelente qualidade da proteína. Vale observar que aqui existe uma grande quantidade de aminoácidos essenciais e não essenciais, que são determinantes para a construção muscular, fundamentais para o processo de saciedade. Lembrando que a proteína confere, comparando-se com outros macronutrientes, mais saciedade e também efeito térmico superior aos outros tipos de macronutrientes. Então, por conta disso, nós temos uma excelente qualidade que pode entrar no plano alimentar do seu paciente, seja uma, duas, três vezes por dia, de acordo com a necessidade. Outro ponto fundamental é que o Whey Protein ele deve ser oferecido para esse indivíduo ao longo das refeições, não apenas como substituto, mas também, de repente, como parte de uma receita para o seu paciente. Então, nós conseguimos ter grande inovação em vários tipos de prescrições de Whey Protein. Além disso, a qualidade também é determinante. A quantidade de sódio que nós temos aqui no Whey Dop é muito abaixo dos outros do mercado. E além disso, então, a quantidade de proteína que é rica e a qualidade nutricional excepcional para vários tipos de aplicações. Outra questão interessante, até mesmo para idosos nós podemos ter uma indicação incrível desse Whey Dop. E até mesmo para crianças, a gente consegue planejar um plano alimentar onde existe uma troca de alguns tipos de alimentos, por exemplo, um achocolatado, por um Whey Protein sabor chocolate. E qualquer tipo de criança pode consumi-lo tranquilamente. Então, nesse caso, nós temos uma excelente qualidade para vários tipos de pacientes. É importante observar também que nesse Whey Protein nós temos uma proteína que não é desnaturada.
E essa proteína, no caso, não é uma proteína que veio de uma origem lá da indústria que faz os queijos. Basicamente assim, quando nós fazemos um queijo, existe um processo enzimático, um processo onde existe toda uma ação de enzimas, de coagulantes que estão associados com um processo onde tem uma separação da caseína com o soro do leite. E esse soro, que não é aproveitado pela indústria de queijos, migra para um processo de produção de whey protein. Aqui isso não acontece. Vejam só, que esse tipo de soro, que já vem da indústria do queijo, não é tão interessante assim. Já tem todo um processo envolvido nesse processamento do queijo. Só que aqui é um outro tipo de proteína, que é totalmente destinada apenas para o whey protein. Ou seja, uma qualidade muito superior, com melhor aproveitamento dos aminoácidos e, consequentemente, muito mais estável também para processos de cocção, caso você deseje para o seu paciente algum tipo de receita. Mas além disso, nós também temos esse Whey Top X, que é um dos mais interessantes, pensando justamente em receitas. Até porque aqui nós temos um sabor diferenciado. Todos os Whey Proteins que nós temos aqui têm grande sabor, mas o Whey Top X, ele tem muito mais qualidade em sabor, o que pode ser bem interessante para que você pense e planeje em vários tipos de receitas para o seu paciente. Seja um paciente que visa hipertrofia muscular, um paciente que visa emagrecimento, um idoso talvez, que você vá fazer uma preparação de algum mingau, de repente algum bolinho para o seu paciente que tenha a adição de whey protein nessa composição, uma criança, um muffin para uma criança, existem várias possibilidades. Ou até mesmo uma sopa para enriquecer uma sopa, ou algum tipo de receita doce ou salgada, como você desejar, nós temos muitas possibilidades de aplicação, especialmente em receitas. E aqui é interessante porque ele é totalmente estável a altas temperaturas, então você consegue tranquilamente adicionar em vários tipos de preparações. Porém, um paciente que deseja, que necessita de um processo onde aquele paciente tem uma bariátrica que ele fez recentemente, um paciente que também apresenta um processo de intolerância à lactose, nós também temos aqui um whey protein que é isolado, que é uma excelente opção para esses pacientes. Então, tá vendo? Para cada tipo de condição clínica, nós temos uma indicação que é distinta, que é diferente. Para aquele paciente, então, que tem uma intolerância à lactose, seria muito mais interessante a aplicação do whey protein que é isolado, até porque aqui nós não temos uma quantidade expressiva de lactose, o que é muito mais seguro para esse paciente, não vai causar desconforto gastrointestinal, diarreia, flatulência, então nós conseguimos para esse paciente ter uma excelente aplicação e ele consegue aproveitar tudo da proteína com o whey protein, que não tem a lactose na sua composição. E a gente mantém aqui todas as qualidades, seja da qualidade da proteína, da composição do whey protein e, consequentemente, ofertamos proteínas para esse nosso paciente que apresenta essa intercorrência. E além disso, nós também temos esse whey protein Juice, onde existe, além de toda a qualidade que nós já falamos, aqui é um ponto fundamental porque ele é mais refrescante, parece um suco realmente. É uma quantidade de whey protein que é isolado, oferecendo a mesma qualidade, a mesma quantidade de proteínas, só que com um diferencial que é algo mais leve, é algo mais fácil para alguns pacientes. Sabe aquele seu paciente que tem um certo desconforto em relação àquele paladar um pouco mais leitoso que é do whey protein? Ou outro ponto interessante. O whey protein, o whey DOP, quando nós falamos, seja o isolado ou especialmente o 3W ou o X, ele confere bastante saciedade. Ou seja, aquele paciente que visa emagrecimento é bem interessante, até porque a saciedade é fundamental para o processo de emagrecimento. Só que se é um paciente que não deseja essa alta saciedade, por exemplo, um paciente que fez uma bariátrica, ele não tolera grandes volumes e é por conta disso que quanto mais fácil a digestão, mais interessante para esse paciente. Então, nesse caso, o Juice pode ser muito mais interessante porque ele é mais fácil, ele não causa uma grande saciedade nesse paciente e é por conta disso que é uma ótima opção. Ou até mesmo aquele paciente que precisa de dietas onde tem um grande volume, o paciente talvez numa estratégia de bulking, esse paciente tem um grande volume alimentar. E é por conta disso que nós não podemos, então, aumentar muito esse volume em cada refeição. Então, nesse caso, uma outra possibilidade também é o Whey Juice, onde nós conseguimos ter uma ótima quantidade de proteínas, mas sem tanta saciedade assim, e além disso, de maneira refrescante. Então, pode entrar, inclusive, numa refeição
convencional, como um almoço, como um jantar, como um suco naquela refeição, que será proteico, ou até mesmo nas refeições intermediárias, nos lanches. E aqui, além disso, nós conseguimos ter uma excelente aplicação para aquele paciente também que fez uma bariátrica. A gente consegue ter uma ótima disponibilidade de proteínas sem ter grande saciedade nesse paciente. E outro ponto fundamental é que a preparação desse whey protein, quando você prepara, quando você bate esse whey protein, você consegue estabilidade em até 72 horas. Então o paciente pode preparar, deixar na geladeira, guardadinho, e ele pode depois consumir tranquilamente, porque ele é totalmente estável. Então, por conta disso, nós temos aqui vários tipos de indicações para vários tipos de pacientes. Então, de acordo com o paciente que chega para você no consultório, é importante que você verifique qual que é a necessidade do seu paciente. Mas eu te garanto que nós conseguimos aqui, com toda essa linha do Whey Dopp, atender o seu paciente tranquilamente para cada condição clínica.